turminha do sexto ano, professora Leila de volta para mais uma aula explicativa, nosso livro de produção de texto, livro de atividade. Hoje nós vamos organizar nossas fichas, não é, de texto, nossas fichas de avaliação, então fiquem atentos, tá, meu aluno? Bem, semana passada nós estivemos trabalhando com o texto, não é? Onde tem o título que é Notícias, Informação, Memórias e Relatos, certo? E dentre essas notícias, nós tivemos aqui algo muito interessante que foi o título que a gente fala, que é o tema, não é? Ladrões roubam animais de zoo para comer, diz a polícia. Então esse foi um dos títulos bem atrativos, bem originais que nós trabalhamos, não é, queridos alunos? Bem, a página 28 nós vamos ainda concluir duas atividades dessa proposta 5. O exercício 8, ele traz para você, se você fosse convidado para um programa de entretenimento, entrevista, um site, e você fosse, né, convidado a levar o seu texto, sua notícia, não é? Que argumento você usaria para convencer o fato, não é? Ladrões roubam animais para comer em zoológico, não é? Na Venezuela. Então ele pede para você escrever um texto, não é, argumentativo, que você vai convencer o seu leitor que aconteceu realmente. Que forma você escreveria, não é? Então você é um aluno criativo e eu creio que você irá saber muito bem produzir. Professora, eu posso usar o mesmo título, professora? Mesmo título da página 26, ladrões roubam animais de zoo para comer, diz a polícia? Pode. Você pode também usar esse título, tá bom? Mas você vai obedecer todo o ponto de vista que foi colocado, né? Depois de pronto, você vai ler para a sua família, ler para o irmão, ler para o seu pai, para a sua mãezinha, tá? E eles vão fazer o quê? Eles vão avaliar, né, o seu texto. E aí podem dar sugestões para você melhorar ainda mais. Então você vai produzir um texto, pode ser com o mesmo título, né? Mas você vai argumentar a sua notícia, vamos dizer que você vai ser convidado, né, a levar essa informação para um site, certo? Na atividade 9, aí você vai produzir uma história em quadrinhos, ou seja, uma história fictícia, não é? Você vai escrever um texto fictício, não é? Uma forma de história em quadrinho, né? Ele diz aqui, ó, use a imaginação para inventar uma notícia fictícia, totalmente nova, com elementos da notícia, o roubo de animais no zoológico. Então você pode produzir um texto, não é, com um novo título, tá? E falar dos animais que foram roubados, não é, do zoológico. E aí você vai produzir esse texto que não é real, que é fictício, para postar aqui no seu livro, tá? Ó, em outra possibilidade, também pode ser o que você pode fazer aqui. Vamos dizer que você vai construir um texto que você vai falar sobre robôs, não é? Fictício, né? Você pode também, porque lá no nosso livro didático nós tínhamos lá a Jajá, não é? E a Sofia. Você pode também produzir um texto fictício, não é? Para esse momento aqui. O importante é que o seu texto fique interessante para atrair a atenção dos leitores e que obedeça a fórmula do 3 do quadradinho, né? Ou da história em quadrinho, tá bom, meus alunos? Para a produção de textos noticiosos. O que são textos noticiosos? São notícias, não é? Que você vai ver o texto e produzir o texto de uma forma criativa, não é? E esse texto ele tem que chamar a atenção do leitor, tá certo? E agora nós vamos para o nosso próximo assunto, que é a proposta 6, tá bom? E a gente pesquisou também, eu achei interessante demais. Semana passada nós
vimos alguns títulos, não foi? E dentre eles nós vimos alguns bem assim interessantes. E pesquisamos, claro, tudo a gente tem que pesquisar, as informações. E esse texto aqui, essa notícia aqui, foi real, não é? Eu achei muito interessante, achei engraçado, achei assim, criativo, não é? Mas aconteceu o pior, meus alunos, de tudo que é verdade, certo? Não sei se é pior ou se é melhor, mas a notícia que veio para nós aqui no nosso livro aconteceu mesmo, não é? Vamos passar aqui o nosso slide para a gente compreender. Bem, olha aí o título, não é? Venha estar com seu livro ao lado, caso não esteja nítido para você acompanhar comigo aqui. Então, olha, justiça, vou pegar aqui o óculos. Justiça determina, lagartixa tem direito de circular nas paredes. Isso é verdade, né? Então, isso aconteceu, isso foi um fato real, né? Esse pequeno animal circula nas paredes, né? Ele não pede permissão, ele chega, porque é um animalzinho que ele ajuda até na questão ecológica, não é? Ele come os insetozinhos, ele se alimenta, não é? A sua dieta é essa, se alimentar de insetos, não é? E olha aí o que aconteceu. A notícia a seguir é inacreditável. Confira. Meus alunos, isso aconteceu em Santa Catarina, não é? Uma moradora, não é? Moradora de Florianópolis, ela entrou na justiça, né? Ela entrou na justiça para ser indenizada, ou seja, ela primeiro solicitou que a empresa ressarcisse, não é? O ar-condicionado, seu aparelho de ar-condicionado. E a empresa não quis, não é? E o que ela fez? Ela entrou na justiça, não é? E ela ganhou, não é? Foi provado que não foi culpa dela, não é? Foi provado que realmente o seu aparelho foi danificado, não é? E que uma lagartixa entrou realmente e ela é tão pequena, não é? A lagartixa tadinha morreu, né? E deu aí esse prejuízo, né? De uma forma muito assim, engraçada, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que o animal ele não é racional, o animal ele não raciocina, não é? Então ele tem toda essa dinâmica que nós vamos ver agora, tá? Então, olha só. Justiça de Santa Catarina afirma que lagartixa tem direito de circular nas paredes. Isso aqui é uma chamadinha para nós, né? É claro que a gente não vai falar da história da lagartixa, a gente vai... Realmente o que nós vamos nos prender aqui é o fato, não é, que a consumidora, não é, entrou na justiça porque o seu aparelho de ar-condicionado foi danificado e foi provado que não foi culpa dela, não é? Realmente a empresa não quis entender isso. Ela entrou na justiça e ganhou, não é? Foi provado que a empresa poderia sim ter ouvido, ter ido lá, resolvido de uma forma amigável. Mas a justiça não quis, então ela procurou seus direitos e aí ela ganhou. Eu vou ler aqui a parte do texto para você entender e eu gostaria que você lesse também, tá? Olha só. A Justiça de Santa Catarina condenou uma empresa a pagar R$ 654 de indenização a uma moradora de Florianópolis, que teve o aparelho de ar-condicionado queimado após contato com uma lagartixa, que entrou no compartimento do motor do equipamento. De acordo com a decisão, uma lagartixa tem todo o direito de circular pelas paredes externas das casas, acatar mosquitos e outros pequenos insetos que constitui sua dieta alimentar. Ou seja, a lagartixa, ela estava atrás do seu alimento, não é? Por uma fatalidade, ela entrou no aparelho de ar-condicionado. E o que aconteceu? Ela não se deu bem, não é? Mas nós estamos aqui para falar da lagartixa. Nós estamos aqui para trazer essa notícia que a consumidora, ela
ela estava com seu direito adquirido, né? E foi provado. Então, de acordo com a sentença, os engenheiros que projetam esses motores sabem que as lagartixas se instalam do lado de fora da residência, área que legitimamente pertence às lagartixas. Era só que faltava exigir que o autor ficasse caçando lagartixa pelas paredes de fora, ao invés de se refrescar no interior de sua casa. O que a empresa quis dizer? Que ela não teve cuidado. Ela tinha que estar olhando para não entrar nenhum bichinho, né, no seu aparelho ar-condicionado. Então a justiça alegou o quê? Que a pessoa que tem um ar-condicionado, ela pode estar dentro de casa aproveitando, não é, o aparelho, não ficar procurando uma lagartixa ou outro bichinho que possa entrar no seu aparelho, não é? Isso a justiça já viu isso que estava, não é? Porque a empresa culpou, que ela tinha que ter prestado atenção. E aí a justiça veio e disse, não é certo, eu estou com o meu ar-condicionado, o consumidor está com o seu aparelho ligado, ele vai lá de fora para ver se tem uma lagartixa ou algo assim, não é? Então, aí a empresa ela ainda foi condenada, não é, a pagar 1 milhão, $1,5 milhão, né, em honorários, além de queimar o aparelho, a lagartixa morreu. Olha, ela morreu, bichinha. Ai, ela morreu, né? Então, nós podemos ver aqui que a empresa, ela teve que arcar com as despesas, né? Nós não estamos aqui reivindicando a vida do animalzinho, não é? Não é isso, não. Mas é mais assim para provar que a consumidora estava com a razão, certo? Lamentavelmente, entrou no compartimento do motor de um aparelho de ar-condicionado, a lagartixa, né? E que causou a sua morte. Infelizmente, irrelevante mesmo mundo de homens. Mas afinal, como ia a lagartixa saber se não havia barreiras ou proteção que ficasse a refletir com o seu pequeno cérebro? Se não seria melhor procurar refúgio em outra toca, diz a decisão da justiça. Então aqui, né, essa é uma notícia, né, muito, muito legal, né, de a gente entender. O que nós vamos entender aqui, meu aluno, é que a consumidora provou que ela tinha direito a ser ressarcida, né? Ou seja, a lagartixa ela só foi um personagem aqui para a notícia ser atraente, não é? Mas o que vai se tratar aqui é a questão do consumidor. Ela provou que ela não precisava ser ressarcida com o que aconteceu. Até eu acredito que o seu aparelho de ar-condicionado estava no prazo de validade, não é? Mas a empresa, infelizmente, não quis atendê-la. Então, ela foi para a justiça. E aí, a justiça deu ganho de causa para ela. Tá bom, meus queridos alunos? Então, é muito bom, né? Essas notícias que a gente pensa que não acontecem, né? Mas acontece, né? Vamos lá na página 30. Textos noticiosos costumam dar destaques para determinada informação, a fim de fugir da monotonia, tornando-se pulsantes e vivos, não é? Mantendo assim o interesse do leitor. Ou seja, essas notícias noticiosas que ele fala é para dar, assim, vamos dizer, impulsividade, para que impulsionar o leitor a querer ler, né? Então essas notícias esses títulos que vêm para nós, ele nos traz assim a curiosidade, né? Olha, como esse texto que nós vimos, essa notícia que veio aí, não é? Justiça determina, a lagartixa tem o direito de circular nas paredes. Ele usou esse título, né, para chamar-nos a atenção,
né, uma coisa mais, né, assim, com vontade de ler. Mas, na realidade, a moral da história é falar que a consumidora procurou seus direitos, né, para que a empresa viesse o quê? Ressarcir o valor do seu aparelho de ar-condicionado ou que reparasse os danos. Então, a empresa não ouviu o que ela fez, então eu vou buscar os meus direitos. E ela conseguiu, não é? Ela conseguiu seus direitos, tá certo, meu aluno? E olhe mais aqui embaixo. A notícia, Justiça de Santa Catarina afirma que lagartixa tem o direito de circular nas paredes. O destaque é dado para informação sobre o que aconteceu, não é? Então, sempre o texto ele vem com essas perguntinhas: o que, onde, quem, certo? Então, nós vamos aqui entender toda essa dinâmica desse tema, dessa proposta para nós. Nós temos atividade A, B, C, D e E para você fazer. Antes de você começar a fazer suas atividades, eu quero explicar o que vem ser notícia lead, né? Então, lead é síntese das informações básicas. Essas lead da informação básica é o seguinte, sempre vem com essa pergunta. Quando você for produzir seu texto de notícia, não é? Um texto de histórias em quadrinhos, um texto, enfim, você vai sempre ter essas perguntas para você começar a produzir seu texto. O que, quem, quando, onde, por quê? Sempre vão ter essas perguntinhas para você. Por exemplo, atividade 1 aqui, ó, da página 30. Como ficaria o lead se o destaque para informação fosse alterado? Em dupla, troquem ideias sobre esse aspecto que pode ser bastante interessante. Não é preciso reescrever todo o lead, né? Então, olha só, todo o lead é o quê? Que tem essas perguntas: o que, quem, onde, quando, por quê? É óbvio que isso aqui não dá para fazer em sala de aula em dupla, né? Então, você vai fazer em casa com seu paizinho, com a sua mãe, né? E eles vão lhe ajudar. Então, letra A, destaque para onde? O que aconteceu? Aonde aconteceu? Onde foi que aconteceu essa notícia? Em Florianópolis, em Santa Catarina. E aí você vai dar toda essa informação. Destaque para quem? E com quem aconteceu? Com quem aconteceu essa notícia? Aonde aconteceu nós já sabemos. E com quem que aconteceu, não é? Com a moradora que mora em Florianópolis. E aí você vai dando toda aqui a sua explicação. Destaque para a fala ou citação, né? Então, essa fala foi lá do título, né? Uma lagartixa tem todo o direito de circular. Então, esse é o que? A fala, a citação, tá? Destaque para como, o que aconteceu, um aparelho de ar-condicionado, viu como é que é? Toda essa dinâmica aí, o aparelho de ar-condicionado de uma moradora de Florianópolis. Então, é uma sequência de resposta. É uma sequência de pergunta e uma sequência de resposta para a nossa atividade, não é? Destaque para uma provocação. O que foi essa provocação? Quem vai discutir o direito da lagartixa de circular pelas paredes externas da casa, a catar mosquito? Isso foi a provação, não é? Essa foi a provocação, né? Uma provocação aí, né? Que a lagartixa tem direito. Foi uma provocação da realidade isso aí, não é? Que a justiça fez com a empresa, tá bom? E a gente não disse só com a empresa, ela fez uma ironia, não é? Nisso aqui tudinho, tá bom? Então, meus alunos, fica aqui a atividade para você fazer hoje, não é? De uma forma bem dinâmica, bem alegre, bem convincente. Eu amei esse título, eu amei que mais ainda que não é para falar da lagartixa, sim para falar do direito do consumidor. A lagartixa, ela veio como título de atrativo, né? De incentivo para nós lermos o texto, né? As notícias. Então, seja criativo também, tá bom, meu aluno? Seja criativo, procure fazer suas atividades e vamos seguir à frente com o nosso slide aqui, que ainda tem mais coisinha para você, tá bom? Bora ver aqui, fechar um pouquinho. E aí vem, ó, aqui a lagartixa, que a gente estava lendo da página 28, como eu falei para você.
Aqui nós vamos continuar mais uma atividadezinha, não é? Para você, que é aquele texto que eu acabei de falar para você, que é da atividade, que é a proposta 5, não é? Que é a atividade 8 e a atividade 9, que a gente já explicou para você, tá? Isso aqui é lá da proposta 5 ainda, que eu já expliquei, tá? E vamos lá para a nossa próxima página, que você vai trabalhar aqui, que ele pede para você. Lembra do nosso fichamento, das nossas comprovações, não é? Que são as suas avaliações. Você vai fazer da proposta 5, certo? Você vai produzir o seu texto fictício, não é? Você vai produzir na página 9 o seu texto fictício, tá bom? A página 10, você vai fazer a sua produção de texto, que é sua notícia. Com base nessa avaliação, você pode reescrever seu texto fazendo as adequações necessárias. Então, você vai fazer novamente a sua atividade aqui da página 10. Produção de texto 6, que é o lead, que é aquilo que nós acabamos de falar, que é o que, quem, quando, onde, porquê. Nós temos essa explicação, ela está muito bem clara lá no exercício, da página 30, que tem lá a atividade 1, atividade A, B, C e D, que vem aí as explicações que eu dei para você, tá bom? Qualquer coisa, professora, dúvida no nosso WhatsApp, nossa rede social, tá bom? E a página 12 é a produção, né, de texto, que também você vai fazer, para você continuar a fazer essa atividade, não é? E aí você vai fazer sua avaliação, sua autoavaliação. Tá bom, meus alunos? Então, fica aqui mais uma atividade para você, seja criativo. Mãos agora à obra, não é? E vamos lá. Aproveitem esse dia de sexta-feira para fazer essas atividades, tá bom, meus amores? Então, até daqui a pouco a gente volta para nós continuarmos a nossa atividade de sexta-feira. Beijinho e fique na paz.